Teu perfume está marcado em mim. Na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir. Teu perfume está marcado em mim. A sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença eu não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. O meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, e nós o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. É tudo teu. Oh, 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 no, oh, irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra
nossa missão é celebrar a Deus com excelência. Nos relacionar com amor. E multiplicar a mensagem de Jesus Cristo sob o poder do Espírito Santo. Promessa Taubaté. Somos igreja. Somos família. Esse louvor, ele fala assim: eu louvo nos vales e eu louvo nos montes. Então, independente da circunstância, nós temos que louvar ao Senhor. Quando nós louvamos ao Senhor, nós exercitamos a nossa fé. Nós estamos dizendo para Ele que nós confiamos nele, independente daquilo que a gente veja. Então, aproveite esse louvor para você entregar o seu melhor a Deus. Aproveite esse louvor para você entregar todo o seu coração ao único que é digno, amém? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Nos vales e louvo nos montes. Eu louvo no dia e louvo na noite. Eu louvo se vejo
nesse mesmo espírito de adoração, continue louvando o Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para todo sempre. A sua fidelidade não tem fim. Te exaltarão de geração em geração, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Glórias a ti, Jesus. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Glória a Deus, aleluia. Esse Deus é bom demais. Ele é mais que bom, ele é bom demais. Vamos continuar louvando ao Senhor, exaltando o teu santo nome, porque além de bom, ele é santo, ele é poderoso. Vamos adorar esse Deus, os anjos estão aqui presentes. A presença de Deus é grande nesse lugar. Vamos sentir essa presença que é grandiosa. A gente não tem noção do tamanho desse Deus que a gente tem. Vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Glória a Deus.
muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Aquele que é livre e leva o seu nome, cantando ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação
Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar neste momento, irmãos, para que Deus venha continuar falando conosco nessa tarde, amém? Agradecidos ao Senhor pela oportunidade que temos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Já entoamos louvores a Ti, já adoramos o Teu santo nome, que é para sempre. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade tão preciosa que temos, Deus, de estarmos aqui nesta tarde para Te louvar, para Te adorar. Glórias a Ti, Deus, que o Senhor continue se manifestando aqui em nosso meio, que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor se alegre conosco, que nós possamos nos alegrar em Ti também, Pai, para a Tua glória. Fale conosco através dessa palavra, meu Deus, assim como o Senhor tem falado conosco todos esses dias, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado. Louvado seja o Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Marcos, capítulo 5, do 18 ao 20, é o texto base que nós estaremos usando na nossa mensagem hoje. Marcos 5, do 18 ao 20, diz assim a palavra de Deus: Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: Volte para sua casa e para sua família, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como Ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Glória a Deus. Hoje estamos na segunda série da mensagem, a segunda mensagem, da série Fale aos Outros. E o tema de hoje é Ele Liberta. Glória a Deus. Quem é que já assistiu um desses filmes de terror aí, de possessão maligna? Acho que um dos mais clássicos talvez seja O Exorcista, né? Eu confesso que eu não gosto muito desse tipo de temática em filmes, né? Eu costumo não assistir. Mas hoje nós vamos falar de uma história que é digna de um filme. Talvez não um filme de terror, apesar de envolver possessão maligna também. Talvez seria um drama, com um final feliz, inclusive. Nós lemos aqui Marcos capítulo 5, mas vamos dar uma contextualizada melhor aqui. No capítulo 4, Jesus ele estava ensinando à beira do mar da Galileia. E uma multidão estava escutando ele ali. Ele estava contando algumas parábolas. E anoiteceu e Jesus propôs ir para o outro lado do mar, de barco. Atravessar até o outro lado, com os seus discípulos. E durante a travessia, uma forte tempestade assolou o barco que eles estavam. E as ondas começaram a bater no barco e a entrar no barco. E ele começou a se encher de água. E Jesus, ele estava dormindo na parte de trás do barco ali com uma almofada. E os discípulos então desesperados chamam por Jesus, acordam Jesus e dizem: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa. E os 3 últimos versículos do capítulo 4 diz que Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. E então começa o capítulo 5, que é a história que nós vamos falar hoje. Jesus então ele vai até o outro lado, ele chega até o outro lado do mar, a região chamada dos Gerazenos. Nós vamos ler essa história então, começando aqui no início do capítulo 5, versículo 2. Vamos ler até o versículo 20. Nós vamos ler a história toda aqui.
Acompanhem comigo, Marcos capítulo 5, do 2 ao 20. Diz assim a palavra: Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas, usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite, vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: Por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: Saia deste homem, espírito impuro. Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro desse homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando num monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos neles. Jesus lhes deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram o homem, que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: Volte para sua casa, para sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades, quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Essa história aqui ela é intrigante demais, né? Que coisa! Tem uma série de detalhes aqui que a gente vai explorar, e aprendizados práticos que a gente pode ter para a nossa vida hoje. O nosso tempo aqui ele é limitado, nós não vamos conseguir explorar tudo, né? Na verdade, isso é muito difícil em qualquer texto bíblico, mas vamos meditar em algumas coisas aqui, né? Vem comigo. A primeira coisa que fica claro aqui, né? E é, inclusive, o nosso primeiro ponto aqui da nossa mensagem. Jesus, ele liberta vidas oprimidas pelo diabo. Isso está muito claro no texto. Jesus, ele tem poder para subjugar espíritos impuros, malignos. Logo quando Jesus chega e desembarca, um homem possuído por um espírito impuro, que morava no cemitério, vem ao seu encontro, né? E o relato bíblico fala também que ninguém conseguia deter esse homem, apesar de tentarem, de usarem algemas, correntes. Ele sempre acabava quebrando e saindo, despedaçando as correntes. Ele demonstrava uma força que era sobrenatural, né? É uma coisa que a gente não vê todo dia, né? Não vê com frequência, por mais forte que seja a pessoa, conseguir quebrar correntes assim. Ninguém era capaz de dominá-lo, de domá-lo. Nessa época aqui, os sepulcros eles eram cavados em rochas, ou eram cavernas naturais ali nos montes. E de dia e de noite, esse homem ele vagava por entre os sepulcros ali, por entre os túmulos, gritando, cortando-se com pedras. Esse homem então possuído, quando ele vê Jesus de longe, ele corre ao seu encontro e se curva diante dele. E ele clama e grita para Jesus:
Por que você vem me importunar, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Olha só que curioso, né? Vocês lembram que no final do capítulo 4 aqui, quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos, eles olham uns para os outros, temerosos, e se perguntam, quem é este homem? E aqui a gente vê a resposta pela boca de um espírito impuro. Jesus, filho do Deus Altíssimo, era esse homem, que até o vento e o mar lhe obedecem. Isso ressalta que os espíritos, eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam da autoridade de Jesus. Outra coisa, né, é que, ironicamente, esses espíritos, eles suplicam em nome de Deus, para que eles não sejam torturados. Em algumas traduções está falando atormentados, né? Isso é irônico porque eles mesmos estavam torturando, eles mesmos estavam atormentando aquela pobre alma daquele homem. Os mesmos espíritos que atormentam, eles suplicam para não serem atormentados. Aqui eu acho legal, né, quando o pastor Hernandes Dias fala que Jesus, então, ele é o libertador dos escravos, mas ele é o atormentador de demônios. Jesus, ele liberta as vidas oprimidas pelo diabo, e ele não deixa o diabo impune. Isso demonstra que Jesus, ele possui poder absoluto sobre eles. É Jesus quem decide o que será feito com eles. É Jesus quem escolhe expulsar. É Jesus quem escolhe para onde que eles vão. Não é uma negociação, uma briga de forças, uma briga de forças ali equiparadas, do mesmo nível. Não, é Jesus quem decide, é Jesus quem escolhe. É Ele quem determina o destino desses espíritos. E eles sabem qual será o destino final que lhes está reservado. Eles sabem do tormento final que os aguarda. Eles sabem. Jesus, no versículo 9, ele pergunta, qual que é o seu nome? E ele respondeu, meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. Aqui é interessante porque legião é um termo militar. Uma legião romana era composta por cerca de 3.000 soldados, por exemplo. Esse número pode variar um pouco, né? Mas a ideia é que esse homem ele estava possuído por um grande número de espíritos. Isso é para mostrar a condição daquele homem, o quão séria, o quão pesada, o quão grande era a condição daquele homem. Ela é a escravidão pela qual aquele homem estava submetido. E como isso não era problema nenhum para Jesus. Veja, esse homem ele teve a sua dignidade completamente tirada. Nós estamos lendo esse relato aqui através de essa história pelo relato de Marcos. Mas Lucas e Mateus, eles também narram essa mesma história, esse mesmo episódio. E em Lucas, ele fala que esse homem, ele não tinha casa e não tinha roupas. Então imagina essa cena, né, de um homem nu, nos sepulcros, gritando, cortando-se com pedras, sujo, ferido, completamente fora de si, seus pensamentos completamente dominados pelo mal. Um homem completamente atormentado, destruído, no fundo do poço. E existia uma raiva nele, uma fúria incontrolável nele. Esse é o resultado da ação maligna, da ação demoníaca na vida daquele homem. O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. E nós vemos assim, nós vemos relatos parecidos com esse, né? Pessoas parecidas com esse homem até os dias de hoje. Pessoas afundadas nas drogas, nos vícios, na promiscuidade, sem amor à vida, sem dignidade. Pessoas deformadas pela ação maligna. De forma que a ajuda humana, ela já não é mais possível. As forças humanas já não dão conta de ajudar essas pessoas.
A assistência social não resolve mais. A sociedade, ela já desistiu da pessoa, a pessoa está completamente presa, afundada, cativa. A única assistência capaz agora de ajudar essa pessoa é uma assistência espiritual. A única obra que é capaz de restaurar aquela vida é a obra espiritual. E cá entre nós, né, a verdade é que, em última instância, somente Jesus pode trazer esperança e livramento para aquelas pessoas que estão atormentadas. Mas vamos lá, né? O diabo, ele faz apenas isso, ele pega a pessoa, ele rouba a sua dignidade, sua liberdade, joga ela no fundo do poço. Nem toda pessoa que está sob o domínio de Satanás, ele está no fundo do poço a olhos humanos. Nem toda pessoa que está sob o domínio do diabo, ela fica se estribuchando no chão, gritando, se flagelando, revirando os olhos pela possessão. Olha o caso de Judas. A Bíblia fala que Satanás entrou nele, mas ele não caiu se contorcendo no chão. Ele não se cortou. Ele não gritou, nem nada disso. Mas ele procurou uma oportunidade para trair Jesus, e assim ele o fez. Então, o modus operandi do diabo também é dessa forma, sutil. Há muitas pessoas, entre aspas, comportadas, bem vestidas, que não moram num cemitério, mas sim em casas confortáveis, que frequentam bons lugares, mas que também estão sob o domínio de Satanás, que também traem Jesus. Pessoas que aparentemente são livres e se vangloriam disso, mas na verdade elas estão totalmente presas, seus pensamentos estão totalmente cativos. Se colocam no centro do mundo, pessoas egoístas, idólatras de si mesmas. Só se importam com o próximo quando lhes convém. A gente não vê muito disso hoje em dia. Eu já ouvi alguns relatos próximos de possessões, né? Mas eu mesmo não lembro de ter presenciado uma situação dessa. Mas eu já vi muita gente egoísta. Eu já vi muita gente orgulhosa. Já vi muita gente que não se importa nem um pouco com os outros. Eu já vi gente se colocando no pedestal. Eu já vi muita gente mentirosa. Eu já vi gente materialista, consumista. E não se engane, o potencial destrutivo dessas coisas é muito alto. Ele também é muito alto. Pode ser que essas pessoas elas não estejam no fundo do poço, mas elas estão no caminho. Pode ser que elas não percam as suas capacidades mentais, mas elas estão tão cativas quanto o homem da história aqui que a gente está lendo. Essa é uma forma mais sutil, mas ela é igualmente perigosa, que conduz as pessoas à escravidão, à morte, ao inferno. A boa notícia é que não importa qual seja o caso, né? Não importa se é uma legião ou não, não importa a condição, não importa quais são os vícios, os pecados, as mentalidades, as mentalidades que o diabo tem usado para aprisionar as pessoas, seja em sua vida ou na vida de alguém que você conhece, que você se importa. Jesus, ele tem poder para libertar. Glória a Deus. Jesus tem poder para libertar almas oprimidas, sejam elas oprimidas de maneira explícita ou de maneira sutil, sejam oprimidas por vícios e pecados claros, ou por ideias, ideologias e maneiras de se pensar contrárias às Escrituras. Jesus é poderoso para trazer paz e livramento. Continuando esse relato aqui intrigante, um detalhe importante que está registrado no versículo 11. Havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. Isso é intrigante porque porcos eles eram impuros para os judeus, né? Pastorear porcos era proibido. E o fato de ter essa grande manada ali de porcos indica que esse território ele
ele dá indícios, né, de ser um território gentil. Ou seja, Jesus, ele resolve ir para o encontro desse homem em um território gentílico, nos mostrando que a sua missão, ela é para todos. A salvação de Jesus é para todos. A missão de Jesus é global, é para todos os povos, para todas as línguas, para todas as nações. No versículo 12, os espíritos impuros, eles fazem um pedido estranho a Jesus. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que entremos neles. Eles pedem isso também porque Jesus já havia falado para eles saírem daquele homem. O pastor John Piper aqui, ele vai falar que o fato deles implorarem a Jesus nos dá a ideia de que os demônios, eles odeiam vagar por aí sem atormentar as pessoas. Eles odeiam vagar pelo mundo sem ter um lugar para habitar. Isso parece que aponta para o quão mal eles são. Para o quão mal eles agem, né? Ou melhor, né? Para o grau da sua maldade, né? Aponta para o grau da sua maldade ser um grau muito elevado. E ele é maximizado por entrar em qualquer ser vivo que seja possível, a fim de destruir suas vidas. E não bastasse esse pedido, um outro fato interessante aqui é que Jesus concede esse pedido, dando permissão a esses espíritos para que eles entrem nos porcos. E sucedeu que os espíritos, então, eles saem do homem e eles entram nos porcos. E toda a manada, que era cerca de 2.000 porcos, se atirou para dentro do mar e se afogou. Como eu falei, né, essa história aqui é muito intrigante, né? Que coisa, né? E há muitos detalhes que a gente poderia comentar aqui somente sobre esse fato, né? 2.000 porcos se atirando no precipício e se afogando, né? Mas fica para um outro momento, essa parte específica da história. Continuando, né? Nós já estamos caminhando para o final aqui. Os que cuidavam dos porcos, eles fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo. E todos tiveram medo. Veja só, né? O homem que ele não parava quieto pelos sepulcros, agora ele está ali sentado. O homem que antes ele estava nu, agora ele está ali vestido. O homem que antes estava sob o domínio de Satanás, e por isso teve seus pensamentos distorcidos, seu juízo distorcido, agora ele está ali em perfeito juízo. Ou seja, agora o homem está curado, agora o homem está liberto. Jesus o resgatou. E olha só que curioso, quando o homem estava todo endemoniado lá, as pessoas até podiam ter medo, né? Talvez evitassem passar por onde ele estava, né? Vai saber. Mas agora que eles veem um homem liberto e veem Jesus, a palavra fala que todos tiveram medo. Parece que as pessoas tinham mais medo daquele que expulsou os demônios do que dos demônios mesmo. E essa notícia foi se espalhando, e as pessoas foram sabendo o que tinha acontecido com aquele homem, com aqueles porcos, e a multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. E isso só mostra a disposição pecaminosa daquelas pessoas. Isso só mostra, deixa explícito no que aquelas pessoas realmente se importavam. Elas se importavam mais com os porcos, com os seus rendimentos, com suas riquezas, do que com a libertação de um homem cativo, do que a salvação de uma alma. As pessoas, elas precisavam escolher o que elas iam preferir: a prosperidade financeira ou o amor, o dinheiro ou Jesus. Elas fizeram a escolha delas e pediram para que Jesus se afastasse, pediram para que Jesus saísse daquela região.
Elas se importavam mais com seus rendimentos. Talvez isso esteja registrado para que eu e você, a gente possa também fazer uma escolha. O dinheiro ou a salvação de almas? Prosperidade financeira ou libertação dos cativos? Veja, né, uma coisa não exclui a outra necessariamente. O problema aqui é o foco que é dado. O problema aqui é a prioridade. Onde estiver o seu coração, ali estará seu tesouro. Isso faz a diferença. Para finalizar, irmãos, o segundo ponto da nossa mensagem: contar o que Jesus fez por nós, a quem conhecemos, é o melhor gesto de gratidão que podemos oferecer a Deus. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Se você reparou na história, está todo mundo implorando alguma coisa aqui para Jesus, né? Os demônios, eles imploram para Jesus não os mandar para um lugar distante. A multidão implora para Jesus ir embora daquela região. E agora o homem que é liberto, ele implora para ir com Jesus. E assim como outras partes desse relato, curiosamente, Jesus, ele recusa o pedido desse homem. E ele fala para ele: volte para sua casa e para sua família, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. As pessoas precisavam saber o que Jesus tinha feito na vida daquele homem. Começando pelas pessoas próximas a ele, seus amigos, sua família, sua casa. Como o mais novo seguidor do Mestre, agora ele pôde então espalhar a mensagem para que outras pessoas também fossem libertas. As pessoas precisam saber que Jesus liberta. Em primeiro lugar, né, nós temos que ter a consciência da nossa liberdade. Esse é o primeiro ponto, né? Consciência de como Deus nos libertou. Consciência de como Deus nos perdoou. E que hoje nós temos paz, hoje nós temos esperança. Se você anda inquieto, inquieta, se você anda como se você precisasse chegar em algum lugar, como se você precisasse conquistar algo ainda na vida, como se você precisasse fazer isso ou aquilo, sonde o seu coração. Jesus já te libertou das correntes do pecado, do jugo da escravidão. Do que mais você precisa? Você já foi liberto, do que mais você poderia se satisfazer? Você tem plena paz, perdão, plena satisfação na graça de Deus. Do que mais você precisa? Eu não estou falando que você não pode ter objetivos nessa vida terrena, mas que você entenda que a sua vida de verdade, ela não é aqui, que a sua esperança de verdade não está nesse mundo, ou no que ele pode oferecer, que o seu propósito de verdade está no reino de Deus. E sua vida aqui na terra, ela tem que refletir isso de alguma forma. Dessa maneira que você seja grato e conte às pessoas o que Jesus fez por você, o que Jesus faz por você. Começando, assim como esse homem, pela sua família, pelos seus amigos, pelas pessoas próximas a você. E atente-se ao que Jesus disse a esse homem. Conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como Ele foi misericordioso. A gente precisa contar a nossa história, mas nós não somos os protagonistas. O protagonista da nossa história é Jesus. O Evangelho, ele não é sobre a gente, sobre o que a gente faz, sobre o que a gente fez ou deixou de fazer. O Evangelho é sobre o que Jesus faz.
É sobre como Ele é misericordioso. O foco não é a gente. Que nós possamos, irmãos, sair um pouco mais de cena e deixar Jesus brilhar nas nossas conversas, nas nossas atitudes, nas nossas vidas, para a sua glória. Amém? Vamos orar neste momento, agradecer ao Senhor. Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade que tivemos de meditar em Tua Palavra. Louvado seja o Senhor, meu Deus, porque o Senhor nos liberta. O Senhor já nos libertou do jugo da escravidão, do jugo do pecado. E o Senhor constantemente nos liberta de vícios, nos liberta de mentalidades pecaminosas. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque até hoje, assim como o Senhor fez na vida deste homem, até hoje o Senhor liberta as almas cativas pelo diabo. Até hoje o Senhor liberta, meu Deus, aqueles que são prisioneiros de Satanás. Glórias a Ti, meu Deus, porque o Senhor não deixa, meu Deus, essas pessoas sobre a influência, sobre o domínio deles, Pai, desses espíritos. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos libertou, que possamos ter plena consciência disso e que possamos anunciar isso, a Tua libertação para as pessoas, Pai. Que possamos anunciar a Tua libertação para que aqueles que são cativos se acheguem a Ti, Deus, libertos, totalmente sãos, livres, em perfeito juízo, para Te adorar, para Te exaltar, para viver uma vida digna diante de Ti, ó Deus. Que possamos ter essa oportunidade, Pai, que possamos viver uma vida digna diante de Ti, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Por toda a minha vida, ó Senhor, Te louvarei, pois Teu fôlego é minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a Tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas Tua voz me acalmou.
tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura e escudo para os que nele crêem. Irmãos, é momento de adorarmos a Deus com os nossos dízimos e nossas ofertas. Na poltrona onde você se encontra, tem 2 envelopes, um para dízimo e um para oferta. Caso você queira fazer sua contribuição de maneira presencial, trazendo aqui no gasofilácio. Porém, se você preferir, você pode estar fazendo também uma transação bancária. Acima dos envelopes tem um adesivo com os dados bancários. Para você de casa que nos assiste, estará aparecendo também os dados bancários aí na sua tela. Tanto para quem está aqui, quanto para quem está em casa, peço que, ao fazer a transação bancária, envie o comprovante para o número que está aparecendo aí na sua tela. Vamos orar a Deus pedindo a sua bênção? Pai, bendito é o teu nome, nós te agradecemos, Senhor, pela provisão diária que o Senhor tem nos dado. Tu és o nosso Deus provedor, Jeová Jireh. Tu és, Senhor, aquele que faz sair a água da rocha, ó Pai. Aquele, Senhor, que capacita, que orienta, que ajuda, Pai. Também lhe pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, a gerir tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, Senhor. Ó Pai Santo, ajuda a fazer aquilo que é correto, a enxergar as coisas da maneira que o Senhor enxerga, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a usar as finanças que o Senhor coloca em nossas mãos para a honra e glória do Teu nome, Pai. Abençoa, Senhor, cada um no seu trabalho, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um na sua casa, que nunca falte o pão de cada dia, Senhor. Abre, ó Pai, as comportas do céu, Senhor, e derrama bênção sobre os Teus filhos, Pai. Ajuda-os, Senhor, em tudo aquilo que eles fizerem, Pai. É assim que eu oro, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Os irmãos têm a oportunidade. Ao que está sentado
pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor de Jesus, seja a honra, seja a glória, somente a ti, Jesus, seja o domínio,
Ti, eu dependo da Tua presença. Enche-me, Senhor. Enche-me, Jesus. Sacia essa sede, meu Deus. Sacia nossa sede, Jesus. Vem com Teus anjos, vem com Teu poder. Enche-nos, Jesus. Oh Deus, como precisamos de Ti, Senhor. Como nós precisamos da Tua presença, Pai. Eu sei que o Senhor está neste lugar. Eu sei que o Senhor está em nossos corações. O Senhor é grande. O Senhor é poderoso. Visita lares, visita famílias, Senhor. Visita corações. Que possamos entender que nós não podemos viver sem a Tua presença. Tu és o ar que respiramos, Jesus. Tu és o pão que nos alimenta. Eu necessito de Ti todos os dias, porque sem Ti eu jamais posso viver. Jamais, Jesus, sem a Tua graça, sem o Teu cuidado, sem o Teu amor. O Teu amor me transformou, a Tua graça me tornou nova criatura. Eu sou nova criatura na Tua presença. Dependemos de Ti, Senhor. Usa, meu Deus, esse povo, usa essa geração para poder propagar a Tua presença, Senhor. E que possamos entender todos os dias. Sem Ti nós não podemos viver. Oh, como a Tua presença é grande, Deus. Como a Tua presença é grande neste lugar. Assim como o Senhor me restaurou, o Senhor pode restaurar os Teus filhos. Aqueles que precisam de cura, aquele que precisa de restauração, aquele que precisa de uma transformação em sua vida, meu Pai. Cura, Deus, transforma, Senhor. Liberta, Jesus. Tu és o meu Deus, o meu refúgio. Tu és a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na hora da angústia, Jesus. É por Ti que clamamos, Pai. É por Ti que clamamos, Senhor. E o Senhor vem com Teus anjos interceder sobre nossas vidas e mudar tudo, Jesus. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor torna o impossível impossível. O Senhor cura as enfermidades incuráveis, porque o Senhor é Deus. Esse Deus que está aqui neste lugar, operando vida, operando corações, libertando. Oh Deus, como eu preciso de Ti. Oh Deus, como eu dependo de Ti. Cante ao Senhor. Diga que sem Ele nós não podemos viver. Eu quero mais de Ti, eu preciso mais de Ti. Distante de Ti, Senhor, grande igreja. Posso viver, não vale a pena existir. Não vale a pena escutar o meu clamor, mas se o ar que eu respiro. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso mais se o ar que eu respiro, Senhor. Sem Ti eu não consigo viver. Distante de Ti, Senhor, eu não posso viver. Não vale a pena existir. Não. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Mais uma vez. Distante de Ti, Senhor,
momento como esse, nós manifestamos nossos interesses diante de Deus. Manifestamos o interesse de adorá-lo, manifestamos o interesse de servi-lo, e não podemos esconder o quanto também manifestamos nosso interesse de ser abençoado. Mas a gente precisa acreditar que não é somente nós que vamos em direção a Deus. O endemoniado citado pelo irmão Lucas na mensagem, por conta das suas prisões espirituais, não foi até Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus foi ao seu encontro. Existem cadeias malignas que às vezes tentam nos prender. Mas você precisa escutar algo, meu irmão e minha irmã. Quando suas forças não forem suficientes, Jesus virá ao seu encontro. E Jesus é poderoso. A Bíblia diz que centenas e centenas de demônios encarnados naquele rapaz da Bíblia se dobraram, reconheceram que Jesus é o Filho de Deus, é poderoso. Quais são as correntes espirituais que te prendem? Quais são as crises que te assolam? Lembre-se, nada resiste ao poder da palavra de Jesus. Jesus é poderoso para libertar, Jesus é poderoso para curar. Se você desejar, eu convido você a levantar as suas mãos em rendição ao Senhor e tentar de alguma maneira, pela fé, pela imaginação, de alguma maneira sentir o toque do Senhor resvalando nos teus dedos, de alguma forma escutando a voz de Deus, declarando a sua libertação, declarando a sua cura, declarando a sua transformação. Você crê nisso? Se você crê, você exalta o nome do Senhor, você glorifica o nome de Jesus, você bendiz o nome dele do seu jeito, você diz aleluia, você diz glória a Deus, você diz bendito seja o nome do Senhor. Aleluias, glória a Jesus Cristo, aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluias, glória a Jesus, glória a Deus, aleluias, glória a Jesus. Vamos encerrar com o distante de ti, Senhor, não posso viver. Vamos cantar juntos. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Vamos lá, cantando. Preciso de ti. Você diz ao Senhor, preciso. Preciso de ti. Vamos escutar só a igreja falando, só a igreja falando, sem microfone. Mais uma vez, o mais forte que a gente puder. Vamos aplaudir Jesus, Ele merece. Palmas para Jesus, aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Amém. É bom demais estar na presença de Deus. Por favor, sem perder o clima, se sente, por gentileza. A gente gostaria de passar aqui a noite inteira. Daqui umas semanas a gente vai fazer uma outra vigília aqui para quem quiser ficar mais tempo. Tivemos momentos como esse na última vigília, fenomenais, que não deu vontade de sair daqui. Estava acabando da vigília, todo mundo queria ficar. Então que Deus abençoe, que você leve essa porção de Jesus para a sua vida, você de casa também. Um grande beijo no seu coração. Lembrando a todos que a Promessa Taubaté tem duas frentes de trabalho. Nós celebramos ao Senhor no seu dia, o sábado, tanto de manhã como à tarde. Alguns irmãos preferem o horário da manhã, vêm celebrar o Senhor, outros preferem à tarde. E assim nós somos um corpo, uma só igreja. Sempre ministramos a palavra de maneira didática. Nesse mês, a série de mensagens temática nos diz, fale aos outros, a importância de compartilhar aquilo que Jesus faz por nós. Esse camarada, ele queria subir no barco e ir com Jesus depois de ter sido liberto espiritualmente. Jesus disse, para, você tem uma missão na sua família, você tem uma missão na sua vizinhança, vá compartilhar o que aconteceu com você, e se você ler o texto com calma, você vai ver, que nas 10 cidades, que este ex-endemoniado visitou, todas, ouça bem isso, todas as pessoas, admiraram o que tinha acontecido com ele. Se ele tivesse subido no barco com Jesus, não teria impressionado todas as pessoas da região onde ele morava. Tem muita gente no seu ambiente de trabalho, na rua onde você mora, tem muita gente na sua família que precisa saber o que você sentiu aqui. Não tenha vergonha de compartilhar. As pessoas não têm vergonha de falar para a gente para que time torcem, nenhum problema nisso. As pessoas não têm nenhuma crise de falar dos seus lances. E por que a gente não pode também falar? Enquanto corta o cabelo de alguém, Graça. Enquanto vende um imóvel, Dante. Enquanto recebe alguém em casa, irmão Luiz. Enquanto dirige e dá carona para alguém, Marcos. A gente tem que compartilhar. Convidar pessoas para estar aqui com a gente, sentindo o que a gente sentiu, falar com vibração. Pastor, eu convido tanto e não vem. Problema teu não é trazer, é convidar. Mas vai ter gente que vai ser tocada. Se você falar com paixão, olha, lá na igreja que eu vou, eu sinto uma coisa diferente. Ah, se um dia você for, você vai sentir o que eu sinto. Esse é o nosso desafio, pastor, mas não tem mais lugar. Sábado à tarde já está lotado, fica tranquilo. Se não tiver mais lugar, a gente faz mais um culto à noite, faz 3 cultos no sábado, qual é o problema? Não deixe de trazer. Pastor, mas enquanto não faz culto, se vier alguém, não vai ter espaço. O pastor fica em pé. Depois um crente mais antigo fica em pé, a Adriana fica em pé, o Marco fica em pé. Fica não, Marco? De boa? Fica lá atrás, qual é o problema? A Aninha fica em pé, a irmã Cristina fica em pé, por que não? Tem espaço, há lugar no reino de Deus. Fale aos outros. E você de casa não está de fora deste movimento. Compartilhe o nosso canal para que outras pessoas assistam. Na semana temos pequenos grupos que tratam essa abordagem. São 8 pequenos grupos espalhados pela cidade. É uma bênção, é a comunhão. Não é culto, culto é aqui. É bate-papo sobre o reino, sobre a palavra. Tem risada, tem Bíblia, tem comida. É uma bênção de Deus. Você que está em Taubaté, que mora em Taubaté, procure um líder de pequeno grupo. Cadê os líderes que estão aqui à tarde hoje? Fiquem em pé, os líderes. Isso, olha, porque alguns vieram de manhã. Isso. Procura esses meninos aí. Pastor, eu estou longe. Então procura alguém do online. Tem gente que tem um pequeno grupo online que está quase multiplicando, né, Shirley? Está uma bênção de Deus. Obrigado, pode sentar. Deus abençoe a todos. Um último aviso, você de casa também. Semana que vem a gente continua a série. Mais à tarde, na temática da série, que é Ele Vive, nós vamos fazer uma alusão ao período da Páscoa. Tradicionalmente, no nosso país, nesse período, as pessoas lembram da Páscoa como morte e ressurreição de Jesus. E a gente vai aproveitar esse clima, onde alguns vão estar viajando por conta do feriado, mas quem ficar em Taubaté ou nos assistir, vai poder participar de uma programação, também temática, fale aos outros que Ele vive. A gente vai ouvir sobre isso. Mas vai ser um culto diferente. E eu não vou te contar, Luriel, como é. Apesar de você ser da mídia. Eu não vou te contar, Ju, como é. Apesar de você já saber. Por isso que eu não vou contar de novo, né?
Mas tem muita gente que não sabe, então venha participar, vai ser uma bênção de Deus. Vamos proclamar que Jesus vive, porque a nossa Páscoa não é o chocolate, conquanto o chocolate seja uma delícia. A nossa Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos ficar em pé, por gentileza? Pastor, eu estou viajando, pastor, semana que vem o feriadão, eu vou estar na praia, então você tem o dever de se juntar aos irmãos de casa para assistir. Pastor, eu não estou viajando, mas é um feriadão ótimo, então você está aqui, você vem. E traz pessoas para cá, tá bom? Tem muita gente que vai assistir aí a encenação da morte de Jesus em outros lugares. Traz a pessoa aqui para ver algo diferente na vida dela, tá bom? Deus abençoe, eu vou ministrar a bênção apostólica, você de casa também. Depois que eu der a bênção, fica um pouquinho aí com a gente, porque o Noah, o nosso responsável pela mídia de hoje, vai deixar um tempo aqui a gente conversando, se abraçando, para que você de casa se sinta também nessa mesma esfera. Que Deus abençoe e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus.